meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Estou perdido, encontrarás, e onde a graça tu estás aqui, a liberdade, a vida em mim é santidade. Se estás aqui, a liberdade. Olá, Leia, paz Senhor, Leia, tudo bem com você? É santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor, Pai. Oh Deus, nós precisamos, nós clamamos, Deus, pelo Senhor, Pai. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai, do teu povo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Oh Senhor, quantas vezes, Deus, ficamos, Deus, com a alma angustiada. Ficamos, Senhor, enfraquecidos na fé, Pai. Mas aí lembramos, Deus, que temos Senhor. Nos lembramos que precisamos do Senhor, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Deus, de nós, Deus. Oh Senhor, visita essas pessoas que entraram aqui nessa live, que vão assistir depois, Pai. Eu não sei o que tem se passado na vida delas, Pai. Às vezes estão passando por um momento de dificuldade, estão passando por alguma enfermidade, Senhor, por algum luto, Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, venha, Deus, abençoar essas pessoas, venha de encontro com essas pessoas, venha tocar o coração delas, Pai. Oh Senhor, que o Senhor venha abrir, Deus, os nossos olhos, Pai, para enxergar, Deus, o tanto que o Senhor é bom, para enxergar, Deus, as coisas boas, Deus, que vem do Senhor, Pai. Ó Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar a verdade que nos liberta, que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Ó Espírito Santo, nessa live hoje, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, Senhor. Ora, se essas pessoas possam compreender, Deus, o que o Senhor quer, Deus. Falar com elas, Pai, essa noite, Senhor, e comigo também, Deus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, que eu diminua, Pai, o Senhor, Deus, apareça na minha vida. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém. Que bom que vocês já estão aqui comigo. Já vamos dar início à nossa leitura de hoje. Hoje vamos concluir o capítulo. Hoje vamos concluir o capítulo 4, né? Mas antes de dar início aqui, eu queria ler com vocês Filipenses. Você que está com a sua Bíblia próximo aí, vamos abrir aí Filipenses 4, né? Filipenses 4, olha só, né? Quero que você abra aí. Filipenses 4. Investimento que aumenta o limite do cartão. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Filipenses 4. Calma aí, já vou colocar um fundinho musical aqui. Hoje eu estou com a companhia aqui do Pedro Miguel, hoje, né, Pedro? Então aí, se vocês ouvir às vezes um mamãe aí no fundo, é o Pedrinho, tá bom? Mas a gente já se combinou aqui, ele disse que vai se comportar hoje, que ele é um menino muito educado, muito bonzinho. Ele vai ajudar a mamãe hoje aqui na live. Então vamos estar lendo aqui Filipenses 4, versículo de número 6 até o 7.
tá? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você quer experimentar a paz? Você quer experimentar a sabedoria, o entendimento? Você quer experimentar isso? Você tem que fazer o quê então? Não ficar preocupado. Não fica preocupado com coisa alguma. Quantas vezes nos preocupamos do que vai acontecer? Nos preocupamos com o nosso futuro, com o nosso amanhã. Mas aqui fala, não fiquem preocupados com coisa alguma. Isso é coisa alguma, nada. Não devemos nos preocupar com nada. Que a gente vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Às vezes o meu esposo até brinca comigo assim, porque as coisas, a casa tá caindo, tudo dando errado, e eu naquela paz, né? Dá tudo certo, fica tranquilo, relaxa, vai dar certo. Aí ele fala assim, como que você consegue ter essa paz desse jeito? É coisa que você não tem como você explicar, né? É a paz de Deus, que ela excede todo entendimento. Não tem como você explicar de onde vem essa paz. Se você quer experimentar isso, confie no Senhor. Confie nele. E você vai entender o que eu estou falando. Amém? Então agora nós vamos para a nossa leitura de hoje. Vamos lá? Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Paramos aqui, né? É saudável ao corpo? Também há controvérsia no âmbito da medicina acerca do assunto. Enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão de ser ou não uma prática saudável, outros a defendem amplamente. Certa ocasião, o Dr. Aldrin Marshall, um médico amigo cristão que já me acompanhou em vários jejuns prolongados, confidenciou-me: a verdade é que, na medicina, há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso. O jejum, especialmente o prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. No jejum em que ele me ofereceu acompanhamento médico, pedi uma bateria de exames antes e outra depois do jejum. O propósito, além de monitorar meu estado de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo. Quanto à perspectiva fisiológica, sempre houve melhoras significativas no meu estado de saúde. Não o contrário. Há que se destacar, porém, que não nos referimos à última novidade, a dieta da moda. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada há muito tempo. Os que a atacam não costumam jejuar, nem parecem apresentar estudo de caso consistente. Usualmente, oferecem especulações teóricas e não raras vezes preconceituosas. O Dr. Jackson Fung, neurologista reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para a perda de peso e reversão da diabetes tipo 2, autor do livro O Código da Obesidade e um defensor do jejum, e reconhece-o como um antigo remédio. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica e inédita para nos ajudar a quebrar a resistência à insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada.
O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Só um minutinho, pessoal. Como uma tradição de cura, o jejum é uma longa história. Hipócrates de Cos, aproximadamente 430-370 a.C., é considerado por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu encontrar-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, aproximadamente 46 a 120 DC, também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante. Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente a última coisa que você gostaria de fazer era comer. Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doença e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, 1493 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos 3 pais da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é um médico interior. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. As descobertas das pesquisas apontam cada vez mais na mesma direção. Entretanto, como afirmou meu amigo médico, ainda há poucos estudos de caso. Sendo assim, sempre orientamos o jejum pedindo muita cautela. Cada um deve entender de modo prático as respostas de seu próprio corpo à medida que jejuma. Os jejuns prolongados, assunto que também tratarei neste livro, requerem cautela ainda maior e acompanhamento médico para pessoas saudáveis. No entanto, salvos casos específicos envolvendo diabéticos e pacientes em tratamentos médicos, que não deveriam aventurar-se sem acompanhamento. Encerro a questão com as palavras do Dr. Fung. Faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta e a glicemia diminui. As pessoas que justificam não jejuarem por não se tratar de algo saudável, devo dizer que estão ignorando pesquisas e apontamentos médicos robustos. Além disso, creio que muitas delas desconhecem de forma prática os impactos do jejum em seu próprio corpo, especialmente o efeito desintoxicador.
Asseguro que é impressionante como o intestino não apenas é limpo, como também se regula depois do jejum. A limpeza na pele é perceptível com poucos dias. Ânimo, vigor e energia são todos positivamente afetados. Valnice Milhomens comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejuns, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser qual saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. Hipoteticamente, se os cientistas comprovassem que orar não é saudável, eu ainda seguiria praticando a vida de oração. Por quê? Porque tem o direcionamento bíblico claro acerca da oração e não faria nenhuma escolha contrária às Escrituras, especialmente em se tratando de algo que fosse evitado meramente por conveniência. Comecei a jejuar por causa daquilo que a palavra de Deus diz, e não porque, cientificamente falando, seja aconselhável jejuar. Não obstante, devemos concluir com o uso de uma lógica simples, que a mesma Bíblia que nos orienta a não destruir o corpo, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, não nos orientaria a uma prática não saudável. Deste modo, afirmo, o jejum, feito de modo correto, é saudável não só para a nossa vida espiritual, como também para o nosso corpo. Questionar esse fato é questionar as próprias Escrituras. Nosso interesse é, todavia, como afirmado desde o início do livro, o jejum bíblico. Nosso foco é a abstinência alimentar com propósitos espirituais. A desintoxicação do corpo é um excelente efeito colateral. A perda de peso também se dá quando jejuamos, especialmente em jejuns prolongados ou frequentes, mas deveria ser vista igualmente como simples consequência. Embora há que se considerar a facilidade com que o corpo se recupera depois do jejum, especialmente os de longa duração. O propósito dessa prática deve ser fundamentalmente espiritual. Não que o cuidado do corpo não seja louvável, apenas entendo que ele, à semelhança de uma vida disciplinada, deve ser praticado continuamente. Enquanto o jejum, por sua vez, não se trata de um ato contínuo. Disciplina negligenciada. Alguns não praticam o jejum por ignorância, não conhecem os princípios bíblicos ou, talvez, não entenderam aquilo que leram. Outros deixam de fazê-lo por negligência, e as razões nesse caso podem variar. Pode ser que não consigam dominar sua própria carne, ainda que tenham tentado algumas vezes. Ou que, quem sabe, simplesmente não queiram lidar com o desconforto da parte inicial do processo. Mas o que realmente me incomoda são aqueles que, para justificar sua omissão, tentam criar uma doutrina para sustentar aquilo em que decidiram, por conta própria, acreditar. Quando a ordem correta seria que as Escrituras determinassem o que devemos crer e praticar. Já vi, por exemplo, o uso da afirmação de Paulo. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Como a alegação de que comer ou deixar de comer, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Para começo de conversa, o contexto da afirmação, nos versículos anteriores e posteriores, era abster-se ou não de alimentos específicos. O apóstolo tratava de comidas consagradas a ídolos como estilo de vida, considerando se era ou não correta a abstenção, ou seja, Paulo estava tratando de princípios. O texto certamente não se refere ao jejum. É certo que alguém pode agradar a Deus tanto comendo, 1 Coríntios 10, 31, como jejuando. De igual modo, pode desagradá-lo em qualquer
um dos estados. A questão não é apenas o que se faz, mas também como se faz. Aliás, vale dizer que um dos pontos principais do ensino de Jesus acerca do jejum dizia a respeito a não o praticar com a motivação errada. Ele tratou do como. Nem a frase de Paulo aos Coríntios, que na verdade é usada fora de seu contexto, nem a correção de Cristo acerca da motivação de jejuar podem ser consideradas fundamentos bíblicos contra o jejum. Creio que há um chamado divino para que a igreja contemporânea redescubra a prática do jejum e dessa forma avance a uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. Para que isso aconteça, é necessário adentrarmos da mesma forma em uma nova dimensão de entendimento a respeito dessa tão importante disciplina. É fato que, para muitos cristãos, tal compreensão ainda se encontra num tanto distante. John Wesley, fundador do metodismo, comentou acerca dessas complicações que são citadas em torno do assunto. De todos os meios de graça, o jejum tem sido mais mal compreendido. Dificilmente haveria outro assunto dentro da religião no qual os homens tenham chegado a maiores extremos. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão. Outros o desconsideram por completo. Parecem estarem vingando-se ao desvalorizá-lo, tanto quanto outros o supervalorizam. Alguns falam sobre o jejum como se fosse o máximo do máximo, se não for o fim em si mesmo. Parece-lhes estar infalivelmente ligados a ele. Outros dizem que não significa absolutamente nada. É um trabalho infrutífero, sem relação alguma com a graça. Ora, é certo que a verdade está entre um e outro. O jejum não é o máximo dos máximos. Também não é nada. Não é o fim, mas um meio precioso. É um meio ordenado pelo próprio Deus e o meio pelo qual devidamente empregado. Deus certamente nos dará a sua bênção. Mahesh Chavda, pastor queniano radicado nos Estados Unidos, um dos maiores jejuadores contemporâneos, a quem já citei e ainda citarei várias vezes, declarou: quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre o jejum. É com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas na Bíblia. Esta é a razão pela qual escrevi esse livro: promover reflexão e entendimento bíblico correto. Continuaremos a caminhar juntos ao longo dos capítulos, construindo progressivamente a visão que devemos ter como cristãos sobre o jejum. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Então, hoje nós finalizamos o capítulo 4, né? Falando acerca do o que é o jejum. Vocês conseguiram compreender aí sobre o que é o jejum? Enquanto eu bebo uma água aqui. Aqui ele faz uma pergunta aqui, ó. Ele faz uma pergunta aqui. É saudável ao corpo? Aí tem uma frase aqui do Dr. Jackson. Ele fala o seguinte: o jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte na prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Quando jejuamos, nós damos descanso ao nosso fígado. E isso começa um período de desintoxicação do nosso organismo. Por que é tão bom jejuar? É muito bom, por quê? Por causa da nossa saúde também. Além de estarmos alimentando o nosso espírito com o jejum, nós estamos tá sendo saudável para o nosso corpo também. Aqui ele fala também uma relação com a natureza também. Que quando você está doente, já viu que a gente não fica com fome? Já percebeu isso ou não?
e você é o contrário. Quando você tá doente, você fica com muita fome. Mas geralmente quando estamos doentes, estamos muito gripados, estamos dando febre, nós perdemos o apetite. E aqui ele fala isso que é da natureza mesmo. Porque quando você come, aqui ele fala uma frase aqui, ó. Comer quando está doente é alimentar a sua doença. Na hora que eu li isso, eu falei, gente, a vida inteira eu ouvi o contrário. Que quando você está doente, você tem que se alimentar bem. Não é isso o que falam para nós? Que quando estamos doentes, temos que alimentar bem, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas é o contrário. Quando estamos doentes, aí que nós temos que ficar de jejum. Isso eu não sabia disso. Ó, tanto que esse livro está sendo uma bênção, né? Estamos aprendendo muitas coisas. Aqui ele fala até sobre o uso do vinagre de maçã. Vocês prestaram atenção aqui comigo? Aqui ele fala que entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu encontrar-se o jejum é o consumo de vinagre de maçã. Eu já ouvi falar mesmo que quando a gente toma vinagre de maçã é muito bom para o nosso organismo. E o próprio livro fala aqui sobre o vinagre de maçã. Aí ele falou também uma coisa, esse doutor aqui, ó. Em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Interessante, né? Aqui também fala que os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Já viu quando o cachorro fica moadinho, fica quietinho no cantinho dele, não quer comer? Que fala, esse cachorro tá doente? Não quer comer? E a primeira coisa que o cachorro perde quando está doente é o apetite. E é verdade mesmo. E ele fala aqui. Aqui também fala o seguinte: cada um deve entender de modo prático as respostas de seu próprio corpo à medida que jejuma. Aqui ele fala que nós temos que tomar cuidado também. Se você é diabético, se você sofre de algum tipo de doença, de impossibilidade, que você não pode fazer jejuns, você tem que procurar um médico. Porque quando o Luciano Subirá ele começou a sua jornada de jejum, ele procurou o Dr. Aldrin Marshall, que orientou ele, fez vários exames para saber como estava o organismo dele para poder jejuar. E é isso também que devemos fazer. Devemos procurar orientação para podermos jejuar. A Valnice Milhomes, ela disse o seguinte: morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser quão saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. E é óbvio que sim, né? O próprio Deus nos mandou que jejuássemos, né? O jejum feito de modo correto é saudável não só para a nossa vida espiritual, como também para o nosso corpo. Então, o que aprendemos nesse capítulo, nesse capítulo que terminamos hoje? Não jejum aquele que não quer, né? Alguns praticam jejum por ignorância, não conhecem os princípios bíblicos, ou talvez não entenderam aquilo que leram. Outros deixam de fazê-lo por negligência e as razões nesse caso podem variar. O certo é que alguém pode agradar a Deus tanto comendo como jejuando. Você viu? Tem pessoas que estão de jejum, fazem jejum, praticam jejum, mas não estão agradando a Deus. Porque estão fazendo da forma errada e com a intenção errada. O que adianta nós termos uma vida de jejum, falar que jejuamos, mas que se temos mágoa de alguém? Será que Deus aceita esse jejum? Será que estamos fazendo da forma correta esse jejum? Você fala que jejua, você fala que ora, se consagra, mas você não consegue perdoar o seu irmão por uma ofensa? Será que esse jejum é da forma certa? Você jejuma, mas você briga com a sua esposa em casa, você briga com o seu marido em casa, você briga com seus filhos em casa. Né? Aqui por isso que ele falou isso, que podemos agradar o Senhor comendo ou não. Por isso que temos que
que saber o modo correto de jejuar e a intenção correta. A questão não é apenas o que se faz, mas também como se faz. Aliás, vale dizer que um dos pontos principais do ensino de Jesus acerca do jejum dizia a respeito a não o praticar com motivação errada. Já ouviu falar que a Bíblia fala, né? Que existe aquele sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo é o jejum da forma errada. Você sacrifica algo, mas você está pecando em outra área. Está fazendo errado de outra forma, de outro lado, né? Creio que é um chamado divino para que a igreja contemporânea redescubra a prática do jejum e dessa forma avance a uma nova dimensão de relacionamento com o Senhor. Nós precisamos aprender. Para a igreja precisa se levantar, pastores precisam compreender a importância do jejum, a importância acerca do jejum. Essa parte desse capítulo aqui eu não fui às vezes muito boa para falar para vocês, porque quem poderia falar melhor sobre isso aqui é a Raquel, que ela está passando por um processo de remissão de uma doença autoimune e ela já está vendo resultados acerca dessa doença por causa dos jejuns que ela está fazendo e da alimentação que foi mudada. Hoje ela não pôde participar, mas na sexta-feira, se ela puder participar, eu quero que ela fale um pouquinho das experiências dela com o jejum, que são muitas. Porque assim como vocês aqui, muitos de vocês, eu também estou começando na área do jejum. Então eu não tenho muitas experiências aqui para contar. Aqui, a Raquel acabou de entrar aí. Raquel, seja bem-vinda. Acabou de falar aqui, Raquel, das suas experiências com o jejum. Se você quiser entrar ao vivo um pouquinho aí, você me fala aqui, que eu coloco você ao vivo. Ou então na sexta-feira também, não tem problema. Então, pessoal, eu não tenho muita experiência com o jejum ainda. Estou caminhando com vocês. Também eu estou sabendo igual vocês. O que você fala pra mim, eu só sei até aqui. Eu também sei só até aqui. A Raquel estava sem internet, por isso que ela não participou. Então, é isso aí que o livro falou. Que é importante jejuar. Precisamos aprender a jejuar. E estamos aprendendo, né? O melhor passo já foi dado, né? Que estamos compreendendo. Surgiu o desejo de estarmos lendo esse livro, né? Raquel, eu acho que ela não vai poder entrar hoje, mas então na sexta-feira a gente continua. A gente vai pro capítulo 5 sexta-feira. Deixa eu só ver qual que é o tema do capítulo 5, pra falar pra vocês aqui. O capítulo 5 é estimulados a jejuar. Vai ser muito bom, hein? Então, sexta-feira a gente volta. Tá bom? Sexta-feira a gente tá de volta. E a Raquel participa na sexta-feira também. Tá bom? Então vamos orar pra gente encerrar. Senhor Deus, meu Pai amado, Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa leitura de hoje. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco através dessa leitura, Pai, acerca do jejum. Que precisamos, Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Precisamos ter intimidade com o Senhor, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos fortalecer o nosso espírito com o jejum. Oh, Senhor, obrigado por essas pessoas que aqui estiveram, que vão assistir depois desse vídeo, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor, por o Senhor ser tão bom comigo, com minha família. Senhor, muito obrigada, Senhor. Visita a saúde, Deus, da minha mãe. Senhor, cura, Deus, da minha mãe, Espírito Santo. Oh, Senhor, continue, Deus, curando, Senhor, meu filho Pedro Miguel, Senhor, que também está doente, Senhor. Oh, Espírito Santo, visita, Deus, o tio do meu esposo que está no hospital, Deus, para fazer uma cirurgia, Senhor. Senhor, todas aquelas pessoas que precisam de uma oração especial, Senhor, eu levanto agora um clamor ao Senhor, Deus, acerca dessas vidas que estão orando junto comigo aqui essa noite, Pai. Entre com providência, Pai, naquilo que elas têm pedido ao Senhor, Pai. Entra com providência, dê resposta, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, até sexta-feira, viu, pessoal? Um beijo, até sexta.